Mexe a boca, Latininho. O Ecos, fala aí, fala. Alô, Faustão. Alô, Faustão. Alô. Se você, assim como eu, cresceu nos anos 90, provavelmente você se lembra do Teleton. O Teleton era um programa que acontecia apenas uma vez por ano e tomava a grade diária da programação do SBT inteira, e tinha como objetivo arrecadar dinheiro para ajudar crianças portadoras de deficiências físicas e mentais. Mas o que muita gente não sabe é que pessoas que na época que eram crianças, no início dos anos 2000, relatam que sentiam medo do programa do Teleton, justamente porque, infelizmente, apareciam crianças portadoras de deficiências físicas bastante tristes, e essas crianças acabavam se impressionando com as imagens. Obviamente, aquilo não era forma nenhuma de preconceito contra deficientes. Pelo contrário, o preconceito é caracterizado pelo ódio incondicional a um determinado tipo de pessoa. O medo do Teleton era muitas vezes gerado por causa das tristes deformações que muitas vezes fugiam do dia a dia daquelas crianças. Agora imagine se o Teleton, mesmo causando medo em algumas crianças, visava promover o bem maior e o conforto de crianças necessitadas. Por outro lado, no canal vizinho havia um programa que transformava deficiência em humor escrachado, em deboche, em crueldade disfarçada de diversão de domingo. Isso aconteceu. Em setembro de 1996, a televisão brasileira chegou a um dos seus momentos mais baixos, um dos mais vergonhosos, e que, incrivelmente, ainda assim deu picos de audiência. Ele tinha... Era o Latininho. Chamava Eu Latininho. lembro, cara. Ele tava no carro junto com a gente. Ele devia ter alguma síndrome, Uma alguma coisa. Ele era síndrome, muito pequenininho. vestido de latino. Vestido de latino. Caraca. Aí nós estamos lá. Era a pauta do programa. Ele ia cantar lá, ele ia imitar o Imitar latino. o latino. Isso. E aí o Faustão pôs a gente junto com essa atração. Mas já no carro a gente já tava... a gente já falou, vai dar merda Vai dar isso. merda, Vai dar porque- merda, porque é muito... Ele é muito fragilzinho, é um negócio meio... De quebrar, sabe? Você fala... Sei, faz- sei, É, não, quebrar. é, tipo, lembro dele. vamos explorar isso. O nome dele era Rafael. Rafael Pereira dos Santos. Tinha 15 anos, portador de uma doença chamada Síndrome de Sackel, uma falha genética rara que causa microcefalia, nanismo e alterações físicas e retardo mental. Mas naquela noite, ele não era Rafael. Ele era o Latininho. Sim, a cópia mirim do cantor latino. Durante o programa, ele é posicionado no colo do Faustão como um boneco, literalmente. Piadas são feitas com seu tamanho, sua aparência, com sua voz. O grupo de humor Café com Bobagem chega a compará-lo a um ventríloco. Ele sorri, constrangido, mas sorri. E a plateia... Bom, a plateia ri. Naquela época, as tardes de domingo eram uma disputa sangrenta por audiência. E quando o Gugu mostrou o lobisomem mexicano, que na realidade era uma pessoa portadora de uma doença chamada hipertricose semanas antes, Faustão não poderia ficar para trás. Então, decidiu escalar ainda mais a espetacularização e decidiu trazer uma criança deficiente em seu show de horrores.
a infâmia virou estratégia, a bizarrice um caminho para o topo da audiência dominical. E Rafael foi o corpo escolhido. Ele não estava ali porque queria, nem porque compreendia, porque, como já dito, ele já tinha retardos mentais e ainda era somente uma criança que confiava nos adultos ao seu redor. Sua aparição no Domingão do Faustão imediatamente gerou revolta nacional. A revista Veja fez questão de estampar na capa e em letras garrafais Mundo Cão na TV. Artigos em outros jornais também denunciaram o absurdo que todo mundo viu, mas preferiu rir. A Globo, depois de um tempo, acabou sendo condenada a uma indenização milionária à família de Rafael, mas infelizmente o estrago já estava feito. Em decorrência das deficiências de Rafael, infelizmente ele acabou falecendo poucos anos depois de sua exibição no programa do Faustão, após não ter suportado um quadro de pneumonia. Sua irmã, anos mais tarde, denunciou os bastidores daquele programa. Disse que ele se sentiu humilhado e que voltou em choque para casa. E a pergunta que fica é: por que fizeram isso com ele? Em 1932, o diretor Todd Browning lançava Freaks, um filme que também usava pessoas com deficiência física grave. Mas nesse caso, a intenção era outra. Browning quis inverter a lógica da monstruosidade que era vigente na época. Mostrar que os verdadeiros monstros não são os que possuem corpos diferentes, mas sim os que abusam deles. O filme foi banido em mais de 30 países ao redor do mundo. Foi tratado pelo público e a crítica especializada como ofensivo, mas não ofensivo por causa da exploração macabra de pessoas deficientes, mas sim ofensivo por expor essas monstruosidades para pessoas, entre muitas aspas, normais. Muitas pessoas que nasceram na década de 80 até os anos 2000 provavelmente acabaram em algum momento indo a um circo. E infelizmente, a gente via animais como leões, elefantes, dentre tantos outros, que eram literalmente torturados com choques, agressões físicas brutais para performarem as acrobacias que tanto aplaudíamos e, infelizmente, também gostávamos. É triste ver o quão errático nós ainda somos enquanto sociedade. Mas se você acha que torturar animais em apresentações circenses é triste o suficiente, saiba você que por aproximadamente um século, entre o século XIX e meados do século XX, era muito popular os famosos circos de horrores ao redor do mundo, e eles atraíam multidões que ficavam curiosas para ver as famosas aberrações, como eram frequentemente chamados na época. Em Freaks, os personagens com deficiência não são o problema, eles são as vítimas, assim como Rafael foi. O mistério do Latininho não é só sobre o que aconteceu naquele palco, mas sobre a espetacularização e a exploração de pessoas com deficiências apenas para farmar mais dinheiro. A maneira como a TV usou um corpo vulnerável, obteve o que queria e simplesmente descartou. Talvez você esteja se lembrando disso agora, pela primeira vez em décadas. Talvez você até tenha rido, mas não se culpe. A estrutura do sistema era podre
A mídia convencional acabava controlando toda a narrativa antes da internet. Mas é nosso dever lembrar. Rafael não deveria ser lembrado como piada, mas como um aviso, um marco, um grito contra o uso da dor alheia como entretenimento. Porque se não olharmos para trás, a gente acaba repetindo os mesmos erros do passado, muitas vezes trajados de formas diferentes. E toda vez que tratamos a diferença como espetáculo, estamos nos aproximando mais e mais dos freaks que tanto nossos antepassados repugnaram lá atrás. E apesar de eu não ser religioso, isso me faz lembrar de uma passagem bíblica que tem muito a ver com o que estamos falando. E por que vês o argueiro no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Como dirás ao teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Rafael Pereira dos Santos, 15 anos, não era ventríloco nem lutador de judô. Era um garoto, feliz e depois calado. Não porque queria, mas porque enxergaram o cisco em seu olho, mas não a trave que obstruía os olhos de seus irmãos.